Muito bem, sejam bem-vindos para o nosso dia 2 do Desafio Fotográfico. Eu estou muito feliz com você aqui, né, comigo nessa aula. Se você chegou até o dia 2 aqui, é porque você gostou do dia 1, gostou da primeira aula. E se você está aqui comigo, a gente vai aprender muita coisa hoje legal, certo? No Desafio Fotográfico, você vai fotografar como um profissional, usando apenas o seu smartphone. Então, eu estou aqui para te ensinar a desenvolver o olhar fotográfico e eu quero que você aprenda a fotografar como um profissional, mesmo que você só tenha um celular aí na mão, né, independente do equipamento que você vai usar. Se você tem uma câmera, beleza, né? Pratica com a sua câmera também, tem que aproveitar os recursos que você tem na mão. Agora, se você não tem, não fique encanado, né? Não fique encanada. Vem fotografar só com o seu celular mesmo que vai ser sucesso, né? Só lembrando aqui do cronograma de aulas, caso você tenha perdido alguma coisa, ontem a gente aprendeu sobre direção de luz. Foi uma aula muito, mas muito legal e é um conhecimento extremamente importante, né, a direção de luz. Tenho certeza que as suas fotos nunca mais vão ser as mesmas depois da aula de ontem sobre luz. Inclusive eu vou até dar uma reforçada no que a gente aprendeu ontem e vou explicar uma coisa muito, vou ensinar uma outra coisa muito legal sobre direção de luz daqui a pouquinho, né? Deixa eu só passar aqui pelo slide, né, pelo cronograma. Hoje a gente tem a nossa aula 2, que a gente vai começar a entrar no assunto composição. A gente vai falar sobre enquadramento hoje. Eu vou te ensinar como enquadrar bem uma foto, né? Que vou te ensinar a regra dos terços. Talvez você já tenha ouvido falar da regra dos terços, talvez não, mas hoje você vai dominar essa técnica e suas fotos também nunca mais vão ser as mesmas. E se preparem porque na aula 3, na aula 4 a gente ainda vai aprender mais sobre composição, a gente aprende sobre edição, né? E lá no final do desafio, como eu falei, né, eu já tinha avisado para vocês, para aqueles que tiverem, de repente, interesse aí de continuar comigo, gostarem da minha didática e quiserem ser alunos do Mestres da Composição, que é o meu curso completo, vocês vão ser muito bem-vindos, beleza? Vamos lá, só para a gente complementar aqui o assunto a respeito da direção de luz. Ontem eu te ensinei a respeito de direção de luz e você aprendeu que a luz lateral é a melhor luz para retratos, principalmente fotos de pessoas, fotos de rosto. Só que essa luz lateral, ela pode vir de várias maneiras lateralmente, né? Olha só, e aí eu quero te mostrar como essa direção de luz também influencia, né? Essa diferença na direção lateral também influencia. A gente está indo um pouquinho mais além do que o que a gente aprendeu ontem, olha só, que legal, né? Por exemplo, ó, olha só, essa opção aqui, ó. Então vamos supor que você posiciona a sua luz mais ou menos assim 90 graus, aquela luz bem lateral vindo de lado. Essa luz aqui ela é chamada de split lighting, né? Esse é o nome oficial dela, é a luz que divide o rosto. Olha só que legal. E aí ela causa esse efeito aqui, que divide o rosto no meio. Então você fica com um lado claro, o outro lado totalmente escuro. Essa luz chama split light. Ela é bem, a característica dela é ter muito contraste assim e gerar uma sensação de mistério, uma sensação de força física, virilidade. Ela é um estilo de iluminação que é muito usado em retratos masculinos. Ou você vai ver muito nos filmes, em personagens masculinos fortes, que precisam transmitir virilidade, né? Então assim, você vai ver muito desse tipo de iluminação em situações como essa. Começa a prestar atenção nos filmes que você assiste, você vai ver que legal que é isso. Outra direção de luz que é 45 graus, é aquele lateral quase, meio lateral, meio de frente, né? 45 graus, nessa direção. É a luz conhecida como Rembrandt. É uma homenagem a um pintor antigo chamado Rembrandt, que usava esse tipo de iluminação nos retratos que ele pintava. Então ele iluminava os modelos dele lá que ele estava pintando, geralmente, sei lá, com um candelabro, alguma coisa com velas ali e tal, e colocava a luz mais ou menos nessa direção e pintava as pessoas desse jeito, né? E as pessoas tinham o rosto um pouquinho mais sombreado de um lado e mais claro do outro, né? E aí uma das características é esse triângulo aqui, ó. Se você reparar, tem um triângulo embaixo do olho, né? Aqui. É um triângulozinho que forma embaixo do olho. Essa é uma das características da luz de Rembrandt. Curiosidades interessantes aí, né? Tem o loop light. Esse loop é uma luz de 25 graus. Olha só, ela é quase de frente, mas é lateral. É uma luz que a gente usa muito. Eu uso muito, por exemplo, no estúdio com fotos femininas, né? Eu uso muito em casamentos também, que é aquela luz
quase que de frente, só que um pouquinho de lado, que dá uma sombrinha mais leve assim no rosto, mas também cria esse volume, né? É uma luz muito legal de se usar também, looping. E tem a luz de butterfly, chamada luz de borboleta, que é aquela luz de frente, só que um pouquinho mais alta, e ela dá essa sombrinha embaixo do nariz, ó. Ela dá uma sombrinha embaixo do nariz que parece uma borboletinha. E por isso que ela chama luz de butterfly, luz de borboleta. Interessante, né? Eu trouxe isso aqui mais para acrescentar aí no seu conhecimento a respeito da direção de luz e tal. E aí você tira suas próprias conclusões. Também trouxe uma outra foto aqui muito legal. Olha só que legal essa foto. Né? Guerrilheiro heróico, Alberto Korda, 1960. Um fotógrafo aí que fez história com essa imagem do Che Guevara. Né? E olha só que interessante. Essa é uma foto extremamente impactante, né? Do Che Guevara, histórica, né? Muito conhecida no mundo inteiro. E repara na iluminação. Repara só na luz do rosto dele. Um dos fatos que torna essa foto tão impactante é o fato da iluminação ser uma boa iluminação, os olhos bem iluminados, o rosto iluminado de maneira lateral, trazendo aquela ideia de volume para o rosto, assim, e com essa cara mais sisuda dele, né, dá aquela cara de guerrilheiro mesmo, de força física e tal. Né? É uma foto histórica. Interessante, né? E talvez você nunca tenha reparado. Começa a reparar agora nas imagens históricas, nos filmes que você assiste, como isso faz grande diferença. Certo? E lembra daquilo que eu te ensinei na aula de ontem, né? Sobre as técnicas somadas. Você aprendeu uma técnica, que é a técnica de iluminação ontem. Hoje você vai aprender a técnica da regra dos terços, que é uma técnica de composição. Quando você junta mais de uma técnica, uma com a outra, né, você somou duas, sua foto se torna mais impactante, chama mais atenção, gera mais atração, mais desejo. Se você aplica isso em fotos de trabalho, por exemplo, você vai atrair mais desejo para os seus produtos que você vende. É muito louco isso. Né? Aqui, ó, um exemplo. Eu gosto de mostrar o exemplo dessa foto aqui, porque essa aqui é uma foto tão simples, né? Para mim, né? Para mim é uma foto tão simples. Uma foto de casamento que eu fiz, uma das minhas favoritas, né? De casamento que eu já fiz. E é uma foto extremamente impactante, porque foi uma das fotos que mais gerou comentários nas minhas redes, né? Porque sempre quando eu fotografo casamento, eu publico algumas fotos e tal, coloco lá no Instagram. E essa foi uma foto das recordistas, assim, de comentários e likes, porque foi uma foto simples que chamou muita atenção das pessoas. E esse chamar a atenção, essa atração que a foto causa, ela é muito, não vou dizer subjetiva, mas ela é muito inconsciente. É uma coisa meio inconsciente, você não percebe o porquê. Às vezes você não consegue explicar o porquê aquela foto te gera um certo impacto. Aquela imagem te gera uma certa atração. Mas quem é o profissional e quem faz a foto geralmente sabe, né? Sabe que é por conta das técnicas usadas. Essa foto, por exemplo, ela tem algumas técnicas somadas nela aqui, né? Lembra, você aprendeu ontem da luz lateral. Olha a luz no rosto da noiva e a luz no rosto do noivo, que são luzes laterais, o rosto iluminado de maneira lateral. E eu pedi para eles virarem o rosto de propósito, até para poder a luz ficar mais assim mesmo. Você tem uma outra técnica que eu ensino lá no Mestres da Composição, por exemplo, que é a técnica da simetria. Olha como os abajures aqui, eles estão simétricos. Eles estão espelhados um de um lado e outro do outro. Isso traz uma sensação diferente para a foto. Assim como os noivos, a posição deles está também simétrica. Um sentado de um lado, outro para o outro, um virado para um lado, outro para o outro. E isso atrai dá uma certa atratividade para a imagem de maneira totalmente inconsciente. Né? Fora, assim, desenhos geométricos, que eu falo muito também numa aula lá do curso e tal. Então, assim, tem várias coisas aqui, vários elementos interessantes nessa imagem que atraem mais atenção. E é aquilo que eu estava falando, técnicas somadas, certo? Então, domina isso. Certo? Vamos lá. Hoje é dia de composição fotográfica, vamos falar sobre composição fotográfica, mais especificamente sobre a regra dos terços. Vou fazer igual eu fiz ontem, eu vou te passar a aula completa do curso sobre regra dos terços. Você vai assistir a aula completinha, que está lá dentro de um curso pago e eu estou te dando de graça aqui. Lembra? Valorize esse momento, né?
Essa regra, essa técnica, ela é muito boa para você que gosta de fotos de paisagens. Se você gosta de fazer fotos de paisagem, gosta de viajar, né, gosta de fazer fotos aí ao seu redor, em qualquer coisa, ela é ótima para as fotos de paisagem. É ótima para fotos de pessoas também. E para quem fotografa produtos, é muito importante você aprender também sobre essa regra. Beleza? Então a gente vai para a aula agora. E aí depois da aula eu volto aqui para te dar mais instruções a respeito do desafio. Beleza. Então hoje é o dia de a gente falar de composição fotográfica e eu vou falar especificamente hoje de uma regra, de uma técnica chamada regra dos terços. Talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez não, mas aí eu vou mostrar tudo, explicar tudo certinho para vocês e vou explicar na prática como é que se aplica essa ideia da regra dos terços. Tá bom? Bora lá. Regra dos terços. Então basicamente a regra dos terços funciona assim, ó. Imagina o seu enquadramento, deixa eu mudar minha tela aqui que eu tenho que me diminuir. Tem que ficar pequenininho. Imagina a sua tela, né, a sua imagem dividida dessa maneira aqui. Olha esse diagrama aqui. A gente tem dividido em 3 partes no lado horizontal e no lado vertical dividido em 3 também. Certo? Então assim a gente forma 9 quadrados aqui. Essas linhas aqui, que dividem, são as linhas que a gente chama de linhas dos terços, tá certo? Para quem tem dificuldade com matemática, tinha problema com matemática lá na escola, quando era criança, né? Você pega a sua imagem aqui e divide ela em 3, você tem 1/3, né, desse lado, 1/3 desse outro e 1/3 desse outro, que juntos dá 3/3, que é o inteiro, né? Tipo, vamos lá, aula de matemática. Mas enfim, para você entender. Essa aqui é uma linha que a gente chama linha do terço, porque separa os terços das imagens. Então essa aqui é uma linha do terço, e essa aqui também é uma linha do terço que a gente separa a parte de cima, a parte de baixo. Certo? Beleza, entendemos aqui onde é que estão as linhas dos terços. Agora, existem as intersecções dos terços. Esses pontos onde as linhas se cruzam, tá vendo essas bolinhas aqui? Esses pontos a gente chama de intersecção dos terços, porque é onde as linhas se cruzam. E o que isso tem a ver com a fotografia, Lê? Bom, isso tem a ver o seguinte, eu não sei explicar cientificamente quem foi que descobriu isso aqui, mas o nosso cérebro funciona de uma maneira que a gente às vezes não entende, né? Mas esses pontos aqui, eles são os pontos de maior atenção dentro de uma imagem. Quando a gente bate o olho numa imagem, geralmente esses são os pontos de maior atenção. Quando você está fotografando, e se você posicionar aquilo que você quer dar mais atenção, usando esses pontos de intersecção, você vai conseguir atrair mais atenção para a imagem, ou para aquilo dentro da imagem que você quer que chame mais atenção. Certo? Então isso aqui são os pontos de intersecção, são os pontos de atenção mais fortes dentro da imagem. Combinado? Beleza. Então agora vamos ver na prática como isso funciona. Essa aqui é uma imagem clássica de regra dos terços. Eu estava lá viajando, né, fazendo minhas fotos ali de passeando, visitando um ponto turístico e tinha lá a estátua ali de Cristo. Naturalmente, as pessoas chegam nesse lugar aqui, elas pegam e apontam a câmera, o celular, e centralizam a estátua ali no meio da foto. Eu, ao invés de centralizar a estátua, eu posicionei ela mais para a direita, colocando ela centralizada em uma das linhas do terço. Dessa forma, eu atraí mais atenção para a imagem. Mas tem outro motivo especial para eu ter colocado ela um pouquinho mais deslocada e ter colocado ela nessa linha. Por quê? Porque quando você faz isso, você está atraindo, você está colocando primeiro plano aqui em atenção, certo? E aí todo o restante da imagem se torna, que a gente chama aqui de área negativa da imagem, pode ser esse o nome, você pode ouvir esse nome, área negativa, ou área de contexto da imagem. Eu gosto de chamar de contexto. Por quê? Porque toda essa área livre aqui que está aqui, ela cria contexto para a minha imagem. Então eu tenho a estátua de Cristo ali deslocada como sendo o meu assunto principal e todo o restante que está do outro lado aqui, ocupando esse espaço maior, ela se torna segundo plano, não é tão não chama tanta atenção quanto o meu assunto principal, mas ele se torna o contexto da imagem, tá ajudando a contar a história da imagem, né? Porque tem um fundo ali pintado, tal, tem
sabe? É o céu, planetas, todo um contexto ali que ajuda a passar a mensagem que eu quero com a imagem. Deu para entender? Próximo aqui, ó. Um outro exemplo. Eu vou dar vários exemplos para ficar mais, para gravar melhor na mente de vocês. Aqui, ó, eu poderia simplesmente ir lá centralizar o casal na minha foto. Eu poderia simplesmente, né, pegar e dar um close neles aqui. Uma foto de casal bonitinha e tal, porque o foco tá neles ali como é que fala? Na interação entre eles, no amor entre eles e tal. É uma foto pré-casamento. Eu trabalho com casamentos, esse aqui é um ensaio que a gente faz pré-casamento, certo? Só que, né, essa foto aqui, se você reparar aqui no fundo da imagem, não sei se você já teve a oportunidade de viajar para fora do Brasil, mas essa cidade aqui é a cidade de Nova York. Essa foto foi feita no Central Park, lá em Nova York, certo? Eu viajei para fazer esse trabalho aqui. Eu fui contratado para fazer esse trabalho lá em Nova York. Que graça teria se eu fosse lá em Nova York para fotografar um casal e fizesse uma foto, um close fechado assim do casal? Não ia ter graça nenhuma. Eu poderia fazer isso aqui em São Paulo. Poderia fazer isso em qualquer lugar, né? Para que você vai até lá em Nova York para fazer isso, né? Então não, então eu preciso criar contexto na minha imagem e colocar a cidade como contexto, mas não deixar que a cidade tome conta e assuma o papel principal da minha imagem. Aí eu usei a ideia dos terços, posicionei o casal aqui, próximo da intersecção, que é dos terços aqui, e todo o restante da imagem se torna área negativa e contexto para a mensagem que eu quero passar nessa imagem. Tá claro até aqui? Vamos lá. Vamos seguir. Aqui, olha só. Pedrinho, bem pequenininho. Vocês viram que o Pedrão já tá grande, né? Tá com 14. Aqui ele tá bem pequenininho. Mas eu gosto muito dessa foto. Essa foto aqui a gente foi num parque temático muito bacana chamado Legoland. É um parque só de brinquedos de Lego. Certo? Então, assim, você vai reparar que essa estátua, que tá aqui na minha frente, criando esse contexto, é um objeto feito todo de Lego. Então eu posicionei o Pedrinho ali, ó, na intersecção dos terços, como sendo o meu assunto principal, e aí eu tenho área negativa todinha ocupando aqui a imagem, né? E criando o contexto e passando a mensagem que eu quero mostrar onde é que nós estamos. Nós estamos num parque de temático só com objetos feitos com Lego, com pecinhas de Lego. É um negócio muito legal, né? Então, assim, lembra que eu falei ontem isso das fotos de viagem? Por que a gente quer das fotos de viagem? Quando a gente volta de uma viagem com fotos, a gente quer ostentar, né? Não é? Fala a verdade, fala a verdade. Você volta de uma viagem e você vai na viagem, faz fotos para quê? Para você voltar na viagem e ostentar a viagem, para você botar essa foto, botar a foto na parede, para você colocar nas redes sociais, para você mostrar para os amigos os lugares que você foi e tal. Então você tem que fazer fotos que vão realmente refletir o lugar da onde você foi, né? Sem, é claro, tirar a mensagem, tirar o contexto que você quer, né? No caso aqui, eu estou tirando uma foto do meu filho, mas ao mesmo tempo criando o contexto e aproveitando a regra dos terços aqui. Vamos lá, vamos seguir para a próxima aqui. Próximo exemplo. Essa aqui foi uma outra. Eu estou mostrando só fotos de viagem justamente para ostentar também, né? Tá vendo? Falei, a gente viaja, a gente gosta de ostentar. Então eu gosto. Eu acho que eu tiro mais foto viajando, sei lá, faço uma viagem de 7 dias, eu acho que eu tiro mais foto do que o ano inteiro em casa, sei lá. Porque, não sei, porque é legal, né? É legal tirar foto de viagem. E essa aqui foi um negócio muito louco que eu nunca mais vou fazer na vida, né? Um amigo meu, que lá dos Estados Unidos, que ele era do exército, me levou num campo de treinamento do exército para eu conhecer e até chegar perto dos helicópteros, dos aviões e tal, um negócio muito louco. Nunca mais vou chegar perto de um negócio desse de novo na vida, né? E aqui eu fiz uma brincadeira aqui com a minha sombra, posicionei a sombra na regra dos terços, na linha dos terços aqui do lado direito, e o restante criando o contexto aqui na minha imagem, né? O texto, né? United States Army, não sei o quê, tipo, o helicóptero e tal. E assim vai. Ó, alguém falou, a parte que você quer que apareça como primeiro plano tem que ficar dentro do quadrado? Não. Então, ó, isso aqui é uma coisa que as pessoas confundem. Quando a gente fala de regra dos terços, você não tem que posicionar o que você quer dentro dos quadrados. Não é dentro do quadrado que você quer posicionar.
Você tem que considerar as linhas. É as linhas. Então, por exemplo, aqui você centraliza na linha. Centraliza nessa linha do terço aqui. Se você, ou então na linha do vertical, do sentido vertical. Ou então num ponto de intersecção. Você centraliza o que você quer no ponto de intersecção. Aqui você vê que minha cabecinha centralizada no ponto de intersecção. O Pedrinho aqui centralizado aqui no ponto de intersecção. Eu não coloquei ele, não posicionei ele dentro do quadrado. Entende? Isso é uma coisa que as pessoas confundem bastante. Agora, muita gente estava me pedindo isso aqui ontem, me falando, eu quero dicas de fotos de paisagem, Ale. Regra dos terços se aplica perfeitamente para fotos de paisagem. Ajuda muito fotos de paisagem. Por quê? Olha só, seria uma atitude natural na hora da gente fazer uma foto como essa aqui. Nesse caso aqui, tem lá o lago, a cidade ali e tal, eu quero fazer uma foto bacana. Pensa na linha do horizonte, aquela linha que separa, sei lá, a parte de baixo da parte de cima da sua imagem. No caso aqui, eu vou considerar como uma linha de separação aqui, essa aqui, ó, tá vendo? Tem uma linha aqui que separa. Que está separando o lago, que é um assunto, da cidade e o céu, que é outro. É natural que na posição que eu estou aqui, alguém que você vai fazer uma foto como essa, é natural que você posicione essa linha aqui, que é a mais visível, centralizada na imagem, certo? É natural que você faça alguma coisa assim. Você vai centralizar a linha do horizonte no centro da sua imagem. Não tem nada de errado, mas o que acontece quando você centraliza a linha do horizonte no centro da sua imagem? Você vai dar mais peso, você vai dar o mesmo peso de importância para a metade de cima da sua foto e o mesmo peso de importância para o lado de baixo da sua foto. E isso, às vezes, não pode não ser a mensagem que você quer transmitir. No caso dessa imagem, o que eu queria aqui nessa imagem? Eu queria dar mais ênfase para o lago. Eu achei o lago bonito e tal, e essa textura do lago e tal, então eu queria dar mais ênfase para o lago e a cidade como segundo plano. Então, para isso, eu posicionei a linha mais próxima da linha do terço de cima aqui, tá vendo? Né? Posicionei mais aqui. Então, dessa forma, a parte menor, ela ganha menos importância e a parte maior se torna mais importante. Então, é meu primeiro plano. Então, aqui é meu primeiro plano, aqui é meu contexto. Faz sentido? Vou dar mais um exemplo. Aqui eu fiz ao contrário. Olha só como eu fiz ao contrário aqui. Posicionei a linha do horizonte na parte de baixo. Dessa forma eu tenho mais ênfase ao céu e ao pôr do sol, certo? Tudo isso aqui é a parte mais importante da minha imagem. Céu, cores, pôr do sol, e o mar aqui se torna meu segundo plano, meu contexto da imagem. Faz sentido? Olha lá como é que ele está posicionado. Então, ao invés de eu posicionar no meio, eu posicionei um pouco mais para baixo. Dessa forma, eu dou mais importância para a parte de cima. Vamos lá. Outra maneira de você usar a regra dos terços. Certo? Aqui, repara, eu tenho eu e a Letícia aqui. A gente está posicionado, lembra lá da linha dos terços? A gente está posicionado mais ou menos aqui, nos terços. E aqui eu tenho a estátua posicionada na outra ponta. Mais ou menos assim. Eu fiz isso sem querer ou fiz isso de propósito? Não, eu fiz isso de propósito, é totalmente de propósito. Né? E não foi fácil fazer, porque eu fiz com controle remoto. Se você reparar aqui, ó, na minha mão, tem um controle remoto. Quando eu viajo, às vezes quando eu tô sozinho, só eu e a Letícia, eu não gosto de que ninguém tire foto pra mim. Né? As pessoas ainda se oferecem, deixa que eu tire a foto pra você, tá, não sei o quê. Eu falei, não precisa. Eu prefiro colocar minha câmera lá no tripé, posicionar onde eu quero, fazer o enquadramento que eu quero e clicar com o meu controlezinho remoto ali, porque eu sou chato mesmo e pra mim tem que ser assim. Mas enfim, qual que era a ideia aqui? Era posicionei eu e a Letícia aqui, pensando nesse ponto aqui de intersecção, e a estátua mais aqui nesse ponto de intersecção, ponto de atenção dela mais aqui. Tá certo? Então, isso aqui eu chamo de contraponto. O que seria o contraponto? É você ter um objeto aqui em um ponto de intersecção e você ter outro objeto no outro ponto de intersecção criando o segundo plano. Então, eu tenho o primeiro plano aqui, certo?
porque a gente está no foco e tal, e eu tenho a estátua um pouquinho desfocada mais no fundo, mas criando um segundo plano e também posicionada certinha na linha dos terços. Isso aqui seria o que eu chamo de contraponto, seria você pegar dois objetos, duas coisas, dois assuntos, mas você colocar um mais para frente, posicionado nos terços, e o outro mais no fundo, posicionado também nos terços, mas criando o segundo plano. Seguindo, vamos falar da área de respiro. Então, o que seria a área de respiro? Olha só que coisa. Visualiza comigo aqui, né? Essa aqui é uma foto, retratinho, família e tal. Essa aqui é uma foto comum. Você pega lá, você pode pegar a sua câmera ou o seu celular e vai lá e fazer uma foto. No caso aqui, eu fiz foto da minha esposa com os filhos. Qual seria o natural a gente fazer na hora de fazer uma foto dessa? O meu assunto principal está aqui, certo? Pensa nesse quadrado aqui, que é meu assunto principal na foto. O natural seria eu pegar esse meu assunto principal e centralizar na minha imagem aqui, certo? A gente tem essa tendência sempre de centralizar, centralizar, centralizar. E aí eu teria espaço livre aqui embaixo e espaço livre aqui em cima. Eu já prefiro fazer de uma maneira diferente. Eu acho que dá mais equilíbrio para a imagem. É o que eu chamo de área de respiro. É você pegar o seu assunto principal, que nem eu fiz aqui, e centralizar nos dois terços de baixo. E assim você deixa uma área livre na parte de cima, que é o que eu chamo de área de respiro da imagem. Certo? É como se fosse um espaço para a imagem respirar. Então, assim, isso aqui eu chamo de área de respiro. Então, quando você vai fazer fotos assim, sei lá, um retrato, alguma coisa assim, uma foto legal de alguém ou de alguma coisa, deixa mais espaço na parte de cima e menos espaço na parte de baixo. Vai te trazer mais equilíbrio na composição. Outro exemplo aqui, né? Aqui é o mesmo caso, ó. Tá vendo? Eu deixei menos espaço na parte de baixo, que seria o natural, como eu falei, o natural seria a gente centralizar a foto e aí acaba deixando muito espaço na parte de baixo que não vale nada. Aquele espaço embaixo acaba às vezes não valendo nada, não tem contexto nenhum. Aqui o contexto ele tá mais no fundo lá, né? Tá mais na parte de trás. Então eu deixei mais espaço na parte de cima, menos espaço na parte de baixo, e aí eu criei essa área de respiro e também criei um certo contexto aqui. Porque aqui era uma escola. Então essa aqui, por exemplo, essa foto aqui é uma foto importante pra gente e tal. Tecnicamente ela não tá perfeita, porque foi uma foto feita assim, rapidinho. Eles estavam com pressa, que eles estavam com vergonha de ficar tirando foto na frente da escola. Mas essa foi o primeiro dia deles de aula na escola quando a gente se mudou para fora do país. Foi numa época em que a gente estava morando nos Estados Unidos. Eu morei 2 anos nos Estados Unidos. E nessa época, esse aqui foi o primeiro dia de aula deles na escola lá. E aí, pai, mãe, né, a gente quer registrar, né? E as crianças vai lá, tipo, a gente foi tirar foto, mas eles não queriam tirar foto. Então, tecnicamente, não é a foto perfeita. Mas a gente tenta, né? A gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem na mão. E aí entrou essa questão da área de respiro aqui na parte de cima. Aqui outro exemplo, né? Tem o meu assunto principal aqui na parte de baixo e deixando a área livre na parte de cima, área de respiro. Menos espaço na parte de baixo porque não vai acrescentar em nada em contexto na minha imagem, então eu prefiro deixar mais na parte de cima. E aqui outro exemplo, também, ó, geralmente quando a gente vai fazer fotos assim e tal, deixo mais espaço na parte de cima da minha foto. Crio mais contexto. E aqui, é claro, assim, se eu olhar essa foto tecnicamente também não tá perfeita, né? Nem nada. Que é uma foto caseira, foto assim, que a gente tava passeando, vamos fazer uma foto. Porque aqui eu cortei os pés das crianças aqui, ó. Podia não ter cortado, podia ter deixado um pouquinho mais de espaço aqui embaixo, mas tá tudo bem. Né? Para uma foto nossa de recordação e tal dos lugares que a gente visitou, tá perfeito. Certo, então vamos para a parte prática. Lembra? Sempre tem uma parte prática, né? Fica aqui comigo que tem parte prática ainda. O que você precisa fazer? Ligar a grade 3x3 na câmera do celular. Todo celular, praticamente todos, tem como ligar a grade 3, essa grade dos terços. No meu celular, que é um Xiaomi Redmi Note, não sei o que, das quantas, Note 9, deixa eu ver onde é que... Eu vou tentar achar aqui onde é que liga. No meu, vamos ver se eu consigo mostrar aqui.
ele tem um hashtag ali, parece um hashtag. Chama linhas de referência. Então no Xiaomi chama linhas de referência. Eu liguei e aí ele... Vamos ver se dá foco. Pera aí, deixa eu ver se dá foco. Aí ele ligou, tá vendo? Ele ligou a grade 3x3 no meu celular. Linhas de referência. Eu tinha um Samsung Galaxy A20. Eu acho, se eu não me engano, chamava linhas de enquadramento. Não, chamava grade 3x3. Se eu não me engano, chamava grade 3x3, que também estava lá nas configurações da câmera que dava para ativar. Cada marca ela tem um nome diferente. Eu não vou saber dizer para vocês aqui cada marca qual que é. Mas você pode perguntar para o seu amigo Google. Se você tiver, sei lá, você tem um Motorola, você tem um Asus, o Zenfone, você tem o iPhone. Se você não souber e não encontrar onde liga essa grade 3x3, dá uma pesquisada no Google que você encontra. Ou, de repente, pergunta no grupo dos alunos, lá no grupo de interação, que outro colega pode ter o mesmo celular que você e já sabe onde é. E aí você descobre aonde liga. Eu só sei mesmo no meu aqui, eu não conheço as outras marcas. Certo? Então dá uma fuçada e descobre onde é que você liga isso aí. Aí eu vou passar um vídeo agora da prática da regra dos terços, porque eu saí na rua com as crianças, né, com os meus filhos, e a gente foi brincar de tentar fazer fotos usando a regra dos terços, usando a grade 3x3. Aí vocês vão ver essa prática agora. Em 3, 2, 1. Como é que é, Miguel? E aí, galerinha do YouTube? Tudo bem com você? Seguinte, a gente saiu na rua agora pra gente fazer o desafio da regra dos terços. Então eu vou fazer algumas fotos, vou procurar alguns lugares para fazer fotos usando a regra dos terços, e a Bia e o Pedro também. Aqui a Bia e o Pedro. E o Miguelzinho vai ser o nosso modelo. Certo? Então agora é desafio regra dos terços. Certo, então olha só, tô aqui com o Miguel. Nessa foto eu tô centralizando o Miguel, que seria o natural que geralmente as pessoas fazem. Mas usando a regra dos terços, eu posso, por exemplo, fazer mais assim. Faz uma pose legal aí, Miguel. Isso. Aí agora sim eu tô posicionando o Miguel mais deslocado para a esquerda, usando a regra dos terços. Agora o Pedro vai fazer uma foto usando a regra dos terços. Ele tá aqui tentando encontrar uma cena legal aqui. E aí, Pedrão, qual que foi a sua ideia aí? Eu peguei a árvore, eu deixei ele no meio, eu tirei foto. Como é que é? Eu peguei a árvore, coloquei a árvore na direita, e deixei o Miguel mais pro meio, pra esquerda, daí eu tirei foto. Ah, depois vamos ver o resultado aí. Ah, esse daqui ficou legal? Então, ficou... Deixa eu ver aqui. Então, aqui você colocou o Miguel no fundo e a árvore na frente. Se você fizer o contrário, colocar o Miguel na frente e alguma coisa de legal no fundo como segundo plano. Pode ser. Aí você usa o contraponto dos terços. Lembra dessa parte da aula? Uhum. Então, o Miguel, vou posicionar ele mais pra direita. Sim. Aí, assim ficou legal, Miguel. E aí eu crio todo um contexto do outro lado da foto, assim, do lado esquerdo. Ficou bem legal assim, Miguel. Olha pra cá agora, Miguel. Ah, dá pra fazer uma foto aí, dá pra fazer Dá. uma foto aí. Assim não, Miguel. Dá pra fazer o Miguel mais pra frente aqui. E aí você coloca ele no lado esquerdo e do lado direito, na parte de cima, a placa. Entendeu? Assim dá certo. Mas faz horizontal, faz horizontal. Chega mais perto, ó, chega mais perto. Pro outro lado. Isso. Corpo reto, corpo reto pra mim. Não, Miguel, fica... Então, Miguel, não, fica do jeito que você tá, fica de lado. Isso. Tá. Posiciona o Miguel em um dos pontos e a placa no outro ponto. Peraí. Eu sou trêmulo. Tremendo. Dá pra fazer de um ângulo mais de baixo pra cima, assim também, ó. Como você tá Assim. Miguel, vira pro outro lado agora. Não, vira, olha mais pra cá, assim. Faz assim, ó. Miguel, faz assim, ó.
Também. Vê se fica legal. Isso, olhando pra cá, assim. Sim? Não, não, assim não. Mas olhando pra trás aqui, assim. Por cima de mim. Aqui, ó. Meu Deus. Abaixa mais o queixo. Olha mais pra cá, assim. Aí, ó. Aí o Miguel do lado esquerdo. E a placa ali do lado direito. E você, Bia, teve alguma ideia? De regra dos terços? Ah, tem um orelhão ali, ó. Eu gosto de orelhões. Respirar toda a corrida. E qual que é a sua ideia aí, Bia, nessa foto? De deixar a parte de cima... Área de respiro na área parte de cima. respiro. Aí eu deixo o orelhão só até a segunda linha. E o Miguel bem centralizado no meio. Isso, fica centralizado no meio e mais espaço na parte de cima, né? Uhum. Ah, isso aí. Encostado na árvore. Você encosta na árvore, cruza o braço. E olha aqui pra foto agora. Aí, Miguel, agora você fica aí. Não, normal. Não, pode ficar assim, não tem problema. Bicho no bicho minhas costas. Isso, então agora eu tenho o Pedro. Vai, Miguel, fica aí. Eu tenho que cortar tudo, viu? Então, ó, eu tenho o Pedro alinhado do lado direito, na regra dos terços. E o Miguel no contraponto ali, na outra linha dos terços. Só que fazendo palhaçada no fundo da foto. Criando contexto para a imagem. Certo? Aí, Miguel, fica parado, isso. Nossa, muito legal. Ficou da hora. Finge que você é uma paisagem, Miguel. Fica assim, ó. Finge que você é uma árvore. Então aqui, ó, mais um exemplo de como a gente pode usar a regra dos terços, dessa vez com aquela área de respiro na parte de cima. O normal aqui, numa foto como essa, por exemplo, seria centralizar a Beatriz igual eu tô centralizando aqui, ó, colocar ela bem no centro da imagem, né? Tipo, com a mesma área de cima, a mesma área de baixo. Mas seguindo a ideia dos terços, eu vou diminuir um pouco a área de baixo e aumentar a área de cima e criar aquela área de respiro na parte de cima. Olha pra cá agora, Beatriz. Aquele sorriso. Aí, ó. Faz uma pose mais modelo, assim. Coloca os braços assim em cima do joelho. Aí, ó. Olha só que legal que fica. Acho que dá até pra gente criar uma outra cena assim, mais assim. Aí, ó. Eu vou tirar de cabeça. Vai ver. Que galã. Dá uma risada agora de $1 milhão. Vai, agora. Pera, como é que você... Faz com a perna aberta. Não sei. De novo. Voadora, mano. Tem uma foto, mas 21 lá para a próxima. Cadê o dia 21? Saber o que está na caça da Bia. Opa, peraí que eu achei mais uma ideia aqui para a regra dos terços. Ah, sim. Assim ficou da hora, né? Uhum. Aí posiciona a placa mais pro lado Se direito. passasse um carro bem aqui, ó. Se passasse um carro, ia ficar tipo o carro criando um contexto ali. Mas tem a Bia e o Miguel ali, ó. É isso aí, então essa aqui foi a nossa prática da regra dos terços do desafio fotográfico, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí. Certo, e aí galera, curtiram? Curtiram a molecada aí? Ó, a Carla fez uma pergunta interessante aqui, ó. A regra dos terços é só para quando quer criar esse ponto de atenção em primeiro plano? Nos demais casos, pode centralizar a imagem? Não tem problema, não existe problema nenhum em você centralizar a imagem, tá certo? Inclusive até amanhã a gente vou fazer mais uma prática, vai ter mais uma aula de composição amanhã que eu vou mostrar também algumas fotos centralizadas.
Mas o lance é que, assim, a regra dos terços, ela é uma técnica de composição, tá certo? Não se apeguem tanto assim a ela para vocês não ficarem também bitolados e pensar assim, tudo tem que ter a regra dos terços, tudo tem que ser mais deslocadinho e tal, não sei o quê. Não é bem assim, mas ela é uma regra, ela é uma técnica, uma regra de composição que é muito, mas muito usada, certo? É usada muito. Inclusive até, cadê? Eu tava, deixa eu, ó, vou voltar lá no Pinterest. Eu tinha separado, eu ia mostrar isso, eu tava em dúvida se eu mostrava ou não mostrava isso aqui. Mas enfim. É porque eu não sei se isso aqui pode dar problema na minha live. Mas eu vou colocar aqui, cinema, Rule of Thirds. Vou colocar em inglês que é mais fácil de achar. Cadê? Se vocês não reparavam isso, vocês vão começar a reparar no cinema que essa é uma das técnicas mais usadas no cinema. Olha isso aqui, que nem o filme do Harry Potter. Do Harry Potter. Olha a regra dos terços aplicada no cinema, no filme, né? No Harry Potter. Aqui no filme do Joker. Também, ó. Ele posicionado mais para a direita e o resto criando contexto. Deixa eu ver se tem mais alguma outra interessante aqui. Olha aqui outro exemplo interessante também. Então, assim, a regra dos terços ela é muito usada. E é usada muito no cinema também. Tanto a regra dos terços quanto a técnica das linhas que eu vou ensinar amanhã, na aula de amanhã, elas são muito usadas na fotografia profissional e no cinema, né? Mas elas não são regras absolutas. O que eu estava querendo dizer quando eu estava respondendo a pergunta era que a regra dos terços ela não é uma regra absoluta, ou seja, você não tem que usar ela o tempo inteiro. Ela é só mais uma técnica de composição. Existem diversas técnicas de composição que incluem centralizar o seu assunto no meio da imagem, que não tem problema nenhum. Tudo depende do que você quer transmitir, do que você quer passar e tal. Mas hoje a gente vai se concentrar na regra dos terços, tá certo? A gente vai se concentrar hoje na regra dos terços, nos exercícios que a gente vai fazer, para que você possa dominar ela e assim depois, na hora de você fotografar, daqui para frente, nos próximos dias, meses, anos, você consiga ter bagagem suficiente para você escolher na hora de você fotografar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado porque é isso que eu quero. E não simplesmente sair fotografando igual fotografava antes, só apontando e batendo. Esse é o jogo, né? Então vamos lá, algumas dicas de fotos que vocês podem fazer como treino para a regra dos terços. Pessoa mais deslocada para a direita ou pessoa mais deslocada para a esquerda, como nos exemplos que eu mostrei no vídeo, né? Você pode tentar usar o contraponto ali criando um primeiro plano e um segundo plano do outro lado, né? Um primeiro plano mais próximo de você, um segundo plano na outra linha dos terços, mais no fundo. Tanto faz se estiver de um lado ou do outro. Fotos de paisagem, linha do horizonte. Você pode colocar a linha do horizonte no terço de baixo, que nem eu coloquei aqui, ó. Né? Tipo, tá mais próximo do terço de baixo. Ou no caso dessa aqui, tá mais pro terço de cima. Você pode fazer esses testes aí nas fotos de paisagens. Se você não quiser fotografar pessoas ou objetos, quiser fotografar paisagens, faz pensando nisso aqui também. E a sugestão do desafio, essa seria a sugestão do desafio. Liga a grade 3x3, faz as fotos seguindo essas sugestões ou da maneira que você achar melhor, desde que seja com a técnica dos terços, tá certo? Lembra das técnicas somadas? Então, a gente aprendeu duas, certo? A gente aprendeu ontem luz, hoje a gente está aprendendo a regra dos terços. Você vai treinar, foca em treinar a regra dos terços hoje. Mas, se você conseguir, tenta aplicar as duas técnicas, a de ontem e a de hoje na foto. Quanto mais técnicas somadas numa foto, mais a foto fica interessante. Mais ela chama atenção. Esse é o jogo, né? Esse é o que eu estou tentando passar para vocês aqui também. Amanhã a gente tem uma terceira. Se amanhã você conseguir aplicar 3 técnicas na mesma foto, a sua foto vai ficar muito mais interessante. E assim vai. Aqui um exemplo legal, regra dos terços. Essa foto aqui é da Andréa Pinheiro. Uma foto, modelo mais para a esquerda, luz mais lateralzinha no rosto dela, ficou bem legal.
Essa aqui, ó, da Isa Salles, ela posicionou... Eu queria botar grade em cima, mas ela fez uma foto super simples, bem minimalista, assim, mas posicionou o chapéu, ao invés do chapéu ficar centralizado, ele ficou mais para cima, mais para a esquerda. Ficou ali mais posicionado nos terços. Ficou interessante, um preto e branco. Ficou uma coisa minimalista, mais abstrata, assim, ficou bem interessante essa foto. Essa aqui, ó, da Micaela Barreto, essa foto ficou animal. Olha isso, né? Linha do horizonte. Espera que ela tá grande. Linha do horizonte no terço de baixo. A árvore posicionada aqui no ponto de intersecção. Deixou essa foto de paisagem super, mas super interessante. Né? A foto da Micaela Barreto. Ficou animal essa foto aqui. Ó, do Paulo Vitor. Fotinho de ensaio. Área de respiro na parte de cima. Né? Menos espaço na parte de baixo, que não acrescenta em nada. Né? A modelo mais posicionada aqui um pouquinho para a esquerda. Muito legal a foto do Paulo Vitor também. Essa aqui é da Rafaela da Mata. Nossa, essa foto ficou animal. Né? Olha aí, o passarinho posicionado aqui nos terços, mais deslocado para a direita. E essa aqui tem mais uma aqui. Silvia Maria. Também foto de paisagem. Né? Olha lá, a árvore posicionada nos terços. Né? Linha do horizonte. Né, separando o céu e a terra mais ou menos aqui no terço de baixo, e já dá um equilíbrio muito bacana para a composição. Muito bem. E aí, curtiram a aula sobre a regra dos terços? Viram lá como é que vai ser o desafio? Qual é o tipo de fotos que você precisa fazer? Viu lá que você precisa ligar grade 3x3 no seu celular, tá certo? Talvez você não saiba onde está a grade 3x3. Daqui a pouquinho eu tenho um outro slide aqui, eu vou mostrar em algumas das marcas, eu não conheço todas as marcas de celular, mas eu vou mostrar em algumas das marcas de celular, onde você pode ligar essa grade 3x3, beleza? Daqui a pouquinho eu mostro. Antes eu preciso falar de um outro assunto aqui com você, certo? Olha só. Desenvolver um olhar fotográfico é como construir um edifício. Sem um bom alicerce, ele não fica de pé. Então, assim, todo edifício, todo prédio, tudo aquilo que você vai construir, precisa de uma base, precisa de um alicerce. Senão ele não fica parado, né? Não fica em pé, não se sustenta, né? E também tem uma coisa interessante, ó. O melhor e mais forte alicerce é construído no chão. Olha só que coisa, parece óbvio, né? Mas o alicerce ele tem que ser construído no chão, uma base sólida, para que o seu prédio, para que sua casa ela possa ficar de pé, né? Faz sentido? Faz. Parece óbvio? Parece, né? Mas enfim, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Printa essa tela aqui, ó. Aproveita, printa essa tela, porque essa frase aqui, ela é muito importante e é legal de ser compartilhada. Certo? Bom, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que eu estou te ensinando, tudo que eu estou te ensinando aqui, não sei se você já reparou, mas ó, você aprendeu ontem uma técnica, hoje você vai aprender outra, amanhã você vai aprender outra. Tudo isso aqui faz parte de uma metodologia única. A maioria de vocês aqui nunca fez nenhum curso de fotografia antes na vida. Mas alguns de vocês que já fizeram um curso de fotografia, já tiveram a oportunidade de estudar fotografia outras vezes, vocês vão reparar que não existe nenhuma metodologia igual a essa, da maneira que eu estou ensinando. Você deve estar se perguntando assim, pô, Ale, mas cadê? Você não está falando sobre abertura do diafragma, você não está falando sobre obturador, você não está falando sobre ISO, você não está falando sobre medição matricial, você não está falando nada disso. Né? Realmente, eu ensino de uma maneira totalmente diferente. Por isso que eu falo que essa é uma metodologia única de ensinar fotografia. Você não vai encontrar ninguém ensinando fotografia dessa maneira em nenhum outro lugar. E eu espero que você esteja gostando, aliás, né? Mas enfim. E eu quero fazer um comparativo com você, só para você entender, né? Para você que já fez algum curso de fotografia ou para você que nunca fez, só para você ter uma ideia, né? Mas como é que a galera ensina fotografia por aí, né? Existe um método comum, uma maneira como a fotografia ela é ensinada e sempre foi ensinada desde sempre, né? Você chega numa escola de fotografia, vamos supor, eu quero aprender fotografia. Aí você tem uma escola de fotografia lá na sua cidade. E aí você vai lá e se matricula na escola porque você quer aprender fotografia. Primeira coisa que vão pedir para você, vão falar, você precisa de uma câmera. Dá um jeito de arrumar uma câmera. Né? Beleza. E aí você vai lá e compra uma câmera fotográfica ou pega uma câmera fotográfica emprestada para poder fazer o curso. E aí chega lá, a primeira coisa que vão te ensinar nesse curso é como mexer na câmera
e como você dominar o modo manual. Aí vão te ensinar o que é a velocidade do obturador, né? O que influencia a velocidade do obturador, velocidade de 2.000, 3.000, 5.000, né? Velocidade de 60. E abertura de diafragma. Agora vamos aprender sobre abertura de diafragma. Abertura 2.8, 1.8, 7, 11, 22. O que isso influencia na sua foto? E para que serve o ISO? E aí agora como é que você controla os três ao mesmo tempo? E aí fica aquelas coisas técnicas e tal da fotografia começam a dar um nó na sua cabeça. E aí o que acontece? E que eu tenho visto na minha carreira como fotógrafo e também na minha carreira como professor. A grande maioria das pessoas desiste aqui. Quando elas começam um curso de fotografia, compram uma câmera, começam um curso de fotografia e começam a aprender sobre o modo manual da câmera, como operar a câmera no modo manual, que é a primeira coisa que vão te ensinar num curso comum de fotografia, as pessoas desistem. Elas param aqui e nunca mais estudam fotografia. E aí, as coisas legais, como por exemplo, composição fotográfica, que você aprendeu hoje, iluminação, que você aprendeu ontem, edição, que você vai aprender depois de amanhã, né? Direção, por exemplo, para você dirigir pessoas, marketing, para você vender sua foto, tudo isso aqui fica para depois e você não chega nessa parte. As pessoas, elas travam aqui, ó. Elas ficam travadas aqui no modo manual e não avançam. E você quer uma prova disso, de que esse método ele não funciona e não é eficiente? Entra no Mercado Livre hoje, por exemplo, vai lá no site do Mercado Livre, do OLX, e procura por câmeras profissionais usadas, câmeras fotográficas usadas. Você vai encontrar mais de 5.000 câmeras ofertadas lá no Mercado Livre para serem vendidas em estado de nova, porque as pessoas compraram a câmera para estudar, fazer um curso e desistiram, porque não conseguiram se adaptar. E aí eu vi isso acontecer a vida toda na fotografia, assim, como professor, né? Esse método comum. Primeiro você compra uma câmera, depois o modo manual, composição, todas as escolas ensinam dessa maneira. Eu caí nesse erro no começo, quando eu comecei a ensinar fotografia. Porque a minha carreira como professor de fotografia começou ensinando fotografia de casamento. Então eu falava muito para profissionais, para quem já era profissional. Então a galera que vinha estudar comigo no começo já sabia tudo do modo manual, já sabia dominar o equipamento, já sabia operar. Então o que eu ensinava para eles? Eu ensinava o que eu sabia sobre composição e luz nas minhas fotos de casamento, né? E ensinava isso para essa galera do casamento, para que as fotos deles se tornassem melhores, porque eles já sabiam mexer na câmera. Aí, quando eu comecei a ensinar curso básico, porque eu nunca tive vontade assim, nunca tive interesse assim em criar um curso básico de fotografia. Até que algumas amigas minhas, né, amigas próximas assim, começaram a me encher o saco e falar assim: Ale, dá um curso básico, ensina a gente a fotografar e tal, não sei o quê. Eu falei, beleza, vamos fazer um curso básico. Daí eu juntei lá, eram 4 amigas, na verdade, 4 amigas próximas assim, que formaram uma turma e falaram assim: o Ale vai ensinar a gente a fotografar, porque elas não sabiam nada, zero, assim, né? E aí, eu não sabia como ensinar um curso básico, e aí eu fui e ensinei, e criei um curso mais ou menos desse jeito, onde eu ia ensinar abertura de diafragma, velocidade do obturador, ISO e tal, e depois ensinar essas coisas. Eu fiz mais ou menos na sequência que eu peguei um padrão lá, de um curso comum e fui fazer igual. E aí o que aconteceu? Dei a primeira aula, ficou todo mundo boiando. Dei a segunda aula, ficou todo mundo boiando de novo. Dei a terceira aula, essas aulas eram na minha casa, né? Era até engraçado. E elas ficavam olhando pra mim assim, com aquela cara assim, tipo, não tô entendendo nada que você tá falando, Ale. E eu, beleza, eu falei, não, vou continuar, vamos seguir. E aí chegou na quarta aula, eu lembro que chegou na quarta aula, e era a aula de luz. E aí foi uma aula de iluminação. E aí eu tava lá com um monte de apetrecho, um monte de luz, e eu comecei a ensinar sobre luz, e ensinei aquilo que eu ensinei pra vocês na aula de ontem, direção de luz. E eu lembro que a aula acabou, e uma delas olhou pra mim e falou assim: agora sim, agora eu tô gostando desse curso. E aquilo me deu um estalo, eu falei, caramba, é isso que as pessoas querem aprender. Não é aquilo que eu estava tentando ensinar, é isso que as pessoas querem aprender. Então eu preciso reformular todo esse curso aqui de novo. E aí eu comecei a reformular. Ensinei sobre iluminação, elas gostaram. Eu falei, agora eu vou falar de composição. Pô, elas adoraram. E aí foi indo, e eu fui percebendo como o que as pessoas mais gostavam de aprender
e o que era mais complicado de aprender. E o que realmente fazia diferença nas fotos. E foi assim que foi surgindo a metodologia, que hoje eu chamo de mestres da composição. Começou dessa maneira, começou num laboratório ali, né? Era um laboratório na minha casa, ensinando fotografia básica para algumas amigas, e depois dali surgiu um outro curso, e depois outro, e aí a cada um que passava eu ia aperfeiçoando, ia melhorando, ia mudando a sequência das aulas e tal. Foi um negócio bem interessante, assim, a construção dessa metodologia do Mestres da Composição, e até chegar no momento que ele está hoje, né? Dentro do Mestres da Composição eu ensino tudo isso aqui que você está vendo aqui, tá bem bagunçado aqui, né? Eu fiz de propósito aqui, mas enfim, eu ensino direção de luz, eu falo sobre minimalismo, sobre geometria, simetria, miopia, falo sobre os terços, sobre luz dura, luz difusa, falo sobre reflexo, silhueta, linhas, né? Tem o desafio Hollywood, desafio fantasma, falo sobre texturas, falo sobre modelagem, falo um monte de coisa. Tudo isso aqui, ao longo do tempo, isso aqui foi tudo estrategicamente montado, essas técnicas selecionadas e colocadas numa sequência em que fosse mais eficiente, que fizesse com que a pessoa tivesse um melhor desempenho. Essa foi a construção do Mestres da Composição, né? E no Mestre da Composição, o meu método, o que eu ensino? Eu começo ensinando sobre luz, igual eu te ensinei ontem, e depois eu parto para a composição. E aí você começa no mundo da fotografia estudando luz e composição, que são as coisas mais importantes e mais divertidas de se aprender e mais fáceis de aprender também, certo? E a parte de edição. Só depois que você dominar isso aqui, aí sim você está pronto para comprar uma câmera, né? Aí você está pronto aí para, poxa, agora eu vou comprar uma câmera para eu poder evoluir minha fotografia. Agora eu vou dominar o modo manual. Só que quando você chegar aqui no modo manual, você vai pensar, você vai ver que é muito complicado, então você vai pensar, poxa, é complicado, mas eu não, só que é complicado, mas ele não, assim, não é essencial para a minha vida. Eu posso fazer fotos bonitas mesmo não sabendo o modo manual da câmera. Então você vai aprender isso aqui no seu ritmo, no jeito que você quiser ali, ó, passo a passo, no seu ritmo, sem pressão, né? Porque você sabe que o que vai definir uma boa foto é luz, composição e edição, certo? Então esse aqui é o meu método Mestres da Composição, e ele se tornou um treinamento. Na verdade, ele não é só um curso aleatório assim, é um treinamento, é um passo a passo. Ele foi estrategicamente elaborado para você desenvolver um olhar fotográfico profissional, né? Eu quero que você seja capaz de fazer qualquer foto com qualquer equipamento. Se você dominar as técnicas do Mestres da Composição, dominar essa metodologia, né, e aprender cada aula ali, de uma depois da outra, de maneira estratégica, você vai ser capaz de fazer qualquer foto. A metodologia do Mestre da Composição, ela é baseada em 3 pilares, né, que é o conteúdo, a prática e o feedback. Isso é uma coisa que você não vai encontrar em nenhum outro curso também. Por quê? No Mestre da Composição você tem um conteúdo, as aulas estão lá, igual as aulas que você está tendo aqui do Desafio Fotográfico. Você aprende o conteúdo, você vai botar em prática, porque você tem exercícios para fazer, só que não adianta só fazer exercício e você ficar ali tentando imaginar ou tentando adivinhar se sua foto ficou boa ou não. Você, no Mestres da Composição, você pode ter um feedback, você pode ter um retorno. Se você quiser saber se o seu exercício está certo ou está errado, você pode compartilhar esse material, essas suas fotos, comigo, com o suporte do curso ou com os outros alunos do curso e poder ter esse feedback. Só isso já torna o curso totalmente diferente de qualquer outro que você vai encontrar por aí. Tá certo? E como eu falei, você aqui no Desafio Fotográfico, você está tendo uma palhinha assim do que é essa metodologia do Mestres da Composição. Então valorize muito esse momento, porque as aulas que eu estou te dando aqui nessa semana são aulas completas que estão lá dentro do curso, que é um curso pago. Certo? Vamos lá, vamos seguir aqui. Ligue a grade 3x3 no seu celular para você poder fazer o desafio de hoje. Aí você vai me perguntar, poxa, Lê, não sei onde é que está a grade 3x3. Eu vou te mostrar aqui onde é que você pode encontrar. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. Perdi o slide. Eu vou achar o slide aqui. Achei. Então, olha só. Samsung é esse aqui. Samsung chama linhas de grade. Tá aqui, ó. Linhas de grade. Já entra nas configurações da câmera e tá lá, linhas de grade.
Se você tem um Xiaomi, vai chamar linhas de referência. Então tá aqui, ó, linhas de referência. Não é nem dentro das configurações. Aqui que clica nas configurações do Xiaomi. Então no Xiaomi tá no próprio menu do celular aqui, ó. Você clicou no menu, tá aqui linhas de referência para você poder colocar ativar a linha de grade. E Motorola chama linha de enquadramento. Tá aqui. Certo? Linha de enquadramento, tá lá dentro das configurações também. Esses são os 3 que eu conheço, tá certo? Outras marcas, eu já não sei. Eu sei que praticamente todas têm a opção. Precisa fuçar lá e encontrar. iPhone deve chamar também grade alguma coisa, ou linhas de enquadramento, talvez. Tem que dar uma fuçada lá. O que eu sei, que Asus Zenfone não tem. Putz, a galera já procurou meus alunos e ninguém encontra no Asus. Então qual é a solução para o Asus, se você tem um Asus? Você pode baixar algum outro programa, baixa algum outro programa de câmera, né? Se você baixar algum outro aplicativo que substitua o aplicativo da câmera, que são vários, né? Só procurar lá na App Store, lá, tipo, na Play Store, que você vai encontrar vários. Se encontrar algum outro programa que substitua a câmera do celular, ele provavelmente vai ter a opção lá de você ativar a grade também. Faz esse teste aí também. E outra coisa extremamente importante, não confunda a grade 3x3 com isso aqui, ó, com esse 3x4. Às vezes as pessoas me mandam mensagem e falam assim, Ale, o meu só tem 3x4. Isso aqui não é grade, tá certo? Isso aqui é formato da foto, que é o formato 1:1, 3x4, 9x16. Posso ensinar isso aqui numa outra aula. Mas isso aqui não tem nada a ver com a grade. Se você clicar aqui, não vai ativar nenhuma grade na sua tela. Isso aqui só vai mudar o formato que a sua foto vai ficar. Se ela vai ficar mais retangular ou mais quadradinha. Certo? Não tem nada a ver com grade 3x3. Beleza? Fique claro isso. E eu vou mostrar aqui também algumas fotos de alunos. Acho que você já viu algumas que eu mostrei de alunos, mas eu vou mostrar mais algumas aqui muito legais de alunos do Desafio Fotográfico, que participaram de outras edições do Desafio. Olha essa foto da Sara, que muito legal essa foto, né? Aí eu botei a grade em cima e a foto dela tá bem harmoniosa assim, né? A linha ali do horizonte, do céu com a terra ali, tá bem próxima da linha dos terços. A casinha ficou centralizada, de repente ela poderia ficar um pouquinho mais para a esquerda, mais para a direita, mais próximo da linha, mas de qualquer forma centralizado também ficou bonito. Já falei também aqui na aula. A regra dos terços não é uma regra absoluta, então você não precisa pensar nesse deslocamento assim para a esquerda ou para a direita em todas as fotos. Centralizado algumas vezes também fica legal, vai ficar muito legal, né? Aqui no caso a regra dos terços se aplicou à linha do horizonte, que ficou muito bacana. Essa aqui da Adriana, você já viu essa foto aqui em outro lugar, né? Olha lá a posição da linha do horizonte, a linha do mar que separa o céu. Olha onde ficou bem próximo da linha do terço ali. E o sol também, próximo ali também da linha, um pouquinho mais deslocado. Essa do Caio, muito legal essa foto de videogame, né? Olha que interessante, a maneira como ele aplicou a regra dos terços aqui, né? Qual é a primeira coisa que você bate o olho nessa foto? A primeira coisa que você vai bater o olho no seu assunto principal, seu primeiro plano, está nessa região aqui, dos botões. Então você tem aqui essa região dos botões, próximo aqui dessa intersecção dos terços, criando um contraponto com outro controle que está lá no fundo, né? Criando um contexto no contraponto. É mais ou menos essa a ideia. Tudo bem, as coisas às vezes não estão posicionadas exatamente, tal, mas essa é a ideia, né? O importante é passar essa ideia. Essa aqui da Yolanda, que é uma aluna minha, né, lá do Mestres da Composição, e ela faz ensaios fotográficos. Olha que legal a maneira como ela posicionou ali o casal com relação à regra dos terços. Muito legal aqui também. Essa foto aqui também de uma outra aluna minha, lá do Mestres da Composição também. Né? E aí é uma foto comum, assim, do dia a dia. Foto que ela viu ali na hora e, pô, foi lá e fotografou. E ficou muito legal, a posição do dente de leão ali e tal. Essa é uma foto que tem muito a ver com uma das aulas lá do curso chamada Texturas. Né? É isso. Onde postar essas fotos? Onde é que você vai postar essas fotos? Nos grupos de interação. Você já sabe dos grupos de interação. Tem o grupo do Facebook, o grupo do WhatsApp. Né?
O Ale comenta as fotos no grupo? Não, então as pessoas ficam me perguntando. Às vezes eu vejo perguntas lá dentro do grupo, né? Às vezes a pessoa dentro do grupo de interação fica lá falando assim, ai, quando é que o Ale vai comentar as fotos aqui? Eu já expliquei lá na aula 1, expliquei na primeira aula. Eu não tenho como mais atender todos os grupos, ficar comentando dentro dos grupos. Então eu dou prioridade para responder as pessoas que me mandam mensagens no privado. E mesmo assim, no privado, eu faço o melhor que eu posso para atender o máximo de pessoas, certo? E para que eu possa atender o máximo possível de pessoas no privado, quando vocês me mandam mensagem, vocês precisam seguir uma regra extremamente importante, que é o de enviar só uma foto de cada exercício, né? E a foto feita depois da aula. Não me mande fotos feitas ontem, feitas semana passada, feitas na sua viagem para a Europa no ano passado, ano retrasado, né? Assim, não me mande fotos, porque não tem nada a ver com. Não é esse o objetivo do exercício. O objetivo do exercício é você fazer fotos novas. E aí você pode me enviar uma foto. Se você me enviar uma foto só, eu gostaria muito de poder ver 2, 3, 4, 5 fotos, se você me mandasse. Mas se você me mandar uma foto só, eu vou ter mais tempo para poder atender o maior número possível de pessoas. Certo? Então assim a gente se ajuda. Cuidado com o efeito Ana Maria, então não deixe de praticar. Cuidado para não ficar no efeito Ana Maria, né? Que é aquele de você só assistir a aula e falar, poxa, aprendi, e não pratica. Então fuja do efeito Ana Maria. Dúvidas são sempre bem-vindas, e se você não sabe qual é o WhatsApp do suporte, para você poder, né, tirar suas dúvidas e mandar suas fotos, esse aqui é o número do WhatsApp do suporte. Geralmente sou eu que atendo nesse número, se não for eu, vai ser alguém da equipe que vai te ajudar aí nesse número, beleza? Esse número também está lá como admin dos grupos de aviso. Então, qualquer coisa é só me procurar lá. Meu Insta, para você me marcar, se você for postar foto, Ale Borges Foto. E se for publicar as fotos lá nas redes sociais, usa a hashtag do nosso desafio para a gente poder te localizar lá. Desafio Foto Ale. As fotos mais legais, olha só, eu vou deixar um desafio aqui, né? As fotos mais legais que vocês me marcarem lá vão ser repostadas no meu Stories. Beleza? Mas tem que ser fotos bem legais, hein? E é isso, gente, por hoje. Então, a gente já venceu aí a aula 1, a aula 2, e aí eu vejo vocês na aula 3, que vai ser amanhã. Espero que vocês estejam gostando aí do nosso desafio fotográfico, desse curso gratuito. Vou ficar por aqui. Abração para vocês.